Vamos à palavra. A palavra de hoje é a continuação da nossa série de pregações sobre Apocalipse ou sobre Gênesis. Se encontra Gênesis 1, a partir do verso 26 ao verso 31. Sinto informar que ainda não saímos de Gênesis 1. Amém, glória a Deus, tem crente aqui. Pois é. Gênesis, capítulo 1, do verso 26 ao verso 31. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o ser que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Senhor, neste momento, Pai, me coloco aqui à tua disposição, Pai, como mensageiro teu, como servo, Pai, que está à tua disposição para expor, Senhor, as tuas verdades, aquilo que o Senhor já falou ao meu coração, para expor nessa noite aos irmãos que aqui se fazem presente, meu Deus. Que o Senhor me use, Pai, e me direcione conforme o teu querer. Que o Senhor cresça e que eu diminua a cada instante, Senhor, porque se não for a tua presença, se não for a tua direção, de nada adianta, Senhor, eu estar aqui na frente. Se não for o Senhor quem conduzirá a mensagem, de nada adiantará, Senhor, eu ter me preparado tanto. Então conduz conforme o teu querer. E faz com que os irmãos, Senhor, venham entender, Pai, que o teu Espírito abra o entendimento de cada um nessa noite. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém e amém. Hoje nós iremos falar sobre o propósito do homem. Mais especificamente, eu trago um questionamento que será respondido. Qual o propósito da criação e qual o propósito do homem? A respeito da criação, nós já vemos tratando sobre ela desde a primeira pregação sobre Gênesis. Desde o primeiro versículo, nós já viemos trabalhando essa ideia do propósito da criação. E agora nós falaremos sobre o propósito da criação do homem. Se nós voltarmos um pouco, aqui nós fizemos a leitura do sexto dia. Então, se nós voltarmos um dia, chegaremos ao dia 5º, nós veremos as ordens que Deus dá aos animais. Ordens essas que são, ele diz, se multipliquem e frutifiquem. São ordens que Deus dá aos animais, assim como as plantas, que se multipliquem sobre a terra. Ordem à criação. Já ao homem, Deus dá ordens diferentes. Ou melhor, Deus dá responsabilidade. É isso que Deus entrega ao homem. Responsabilidade e domínio. Os animais, a ordem é clara e única. Preencham toda a terra. Já o homem, que governe sobre toda a criação. Deus dá ao homem poder e autoridade para governar e dirigir toda a criação. Não somente os animais, mas a terra, as plantas. Deus dá total autoridade ao homem para mudar da forma que ele quisesse. Para reproduzir, plantar, para colher da forma que ele quisesse. Para matar, para consumir da forma que ele quisesse. Todo réptil, todo animal, toda árvore, toda erva do campo. Deus dá essa autoridade ao homem. Então vejamos, qual é o propósito da criação? Deus criou todas as coisas, como nós vimos até o presente momento, não com o intuito de ser aplaudido, de receber aplausos por essa criação.
e muito menos com o intuito de receber reconhecimento nosso, que também somos criação. Ou seja, ele não criou com o intuito de nos impressionar. Salmos 119, Salmos 19, verso 1, nós já fizemos a leitura e faremos novamente hoje. Diz o seguinte: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Aqui nós vemos então o propósito da criação: anunciar e manifestar a glória de Deus e as obras da sua mão. Esse é o propósito verdadeiro da criação. Ela não foi criada com o foco de impressionar o homem ou de fazer o homem reconhecer a Deus, mas ela faz com que o homem venha... a criação, ela existe para mostrar aquilo que Deus pode fazer. Ela existe para mostrar o poder, a criatividade de Deus, para mostrar que Deus é um Deus criativo e excelente em tudo o que faz, que tem poder, autoridade em tudo o que deseja fazer. Esse é o propósito da criação. Ela existe para mostrar o que Deus faz. Mas será que realmente é possível olhar para a criação e reconhecer as obras da mão de Deus? Bom, certa vez um homem estava contemplando as aves que voavam pelo céu, e quando ele pensou: os pássaros não trabalham, não plantam, não semeiam, não colhem, e ainda assim não passam fome. Todos os dias Deus prepara o seu mantimento. Mesmo que eles não façam nada para obtê-lo, dia após dia, Deus prepara o seu mantimento. E quando esse homem observa o campo, ele admira a beleza dos lírios. E enquanto contemplava, ele se encontra pensando: se Deus tem cuidado tão bem desses lírios, a ponto deles serem belos, quanto mais de nós, quanto mais de mim. O que ele não fará? Será que ele me deixará nu? Essas palavras, esse homem, é o próprio Cristo Jesus. Ele diz lá em Mateus, capítulo 6, ele faz essa narração em relação à ansiedade do homem a respeito sobre o que irá comer ou ao que irá vestir, mostrando que o homem não tem necessidade de se preocupar. Então Cristo observa a criação e ao contemplar a criação, ele observa aquilo que Deus faz, aquilo que Deus tem poder para fazer, e ao refletir sobre o poder e a autoridade de Deus para fazer e para cuidar de toda a criação, ele olha para si e vê que Deus também cuidaria do homem da mesma maneira. Meus irmãos, se Deus dá importância às estrelas que estão no céu, a ponto de saber o nome de cada uma, que a Bíblia diz que ele conhece cada uma e a chama pelo nome, será que ele não se importa conosco? Será que ele não saberia quem nós somos, aonde nós estamos, qual a situação nós nos encontramos? Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece cada grão que há na areia do mar. Ele sabe quantos fios de cabelo tem em sua cabeça. Ele conhece todas as coisas. Se ao olharmos para a criação, observarmos o cuidado que Deus tem de cada uma delas, será que não conseguiremos também refletir sobre o cuidado que Ele terá para conosco? Então a resposta é sim. Ao contemplar a criação é possível observar, é possível reconhecer a grandeza, o poder e o cuidado de Deus. Então, meus irmãos, contemplem a criação e você verá que ela existe para mostrar o que Deus pode fazer e aquilo que Ele fez e aquilo que Ele faz. Tá, mas e o homem? Qual é o propósito do homem? Ao homem, Deus dá responsabilidade, domínio, e há uma coisa a mais que Deus entrega ao homem. Deus dá ao homem a representação. Como nós vimos agora há pouco, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas vejamos por pontos. Primeiro, Deus dá ao homem domínio e responsabilidade.
Deus entrega toda a criação ao homem para que ele administre. Ou seja, nós estamos aqui para administrar o que não é nosso. Basicamente, nós somos mordomos de Deus aqui na terra. E nosso dever é cuidar, usufruir e distribuir tudo aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. Isso não é somente na área financeira. Meus irmãos, como mordomos, devemos estar cientes do papel de um mordomo. Ele administra a casa. Ele administra ao ponto de que o dono da casa o atribui certas responsabilidades e certos recursos para que ele administre a cozinha, os funcionários, para que ele esteja ciente de quando algo está faltando, de quando é necessário comprar algo, de quando algum funcionário faltou ou precisa de alguma assistência. Então nós, como mordomos aqui na terra, temos o mesmo papel. Devemos estar cientes da necessidade do próximo, saber o motivo pelo qual o irmão não pôde estar presente, saber se meu vizinho, se a minha vizinha está passando bem, se anda bem com a vida, se ele anda bem, saber se tem recurso suficiente para a sua sobrevivência, coisa mais básica. Deus nos entrega recursos não somente para o nosso uso pessoal, mas Ele nos entrega também para utilizar como um canal para abençoar o próximo, para abençoar o nosso irmão, para abençoar um estranho, um desconhecido que seja. Eu trouxe, na pregação sobre mordomia, eu trouxe o exemplo de Diego, que entendeu que aquilo que havia sobrado não era para o seu uso pessoal, mas ele reconheceu a necessidade de alguém e entendeu que Deus o havia dado aquele valor específico, não para ele, mas para que ele fosse o canal para abençoar outra pessoa. Será que nós temos a consciência de que tudo aquilo que nós colocamos à mão não é nosso? E com isso eu não quero falar apenas de recursos financeiros. Será que nós temos consciência de que a casa a qual Deus nos deu não é um ambiente somente de descanso e de conforto nosso? Mas será que estamos colocando ela à disposição de missionários, de receber pessoas que saem de suas terras, que saem de suas casas e vêm para essa cidade com uma obra, com um propósito específico da parte de Deus para ser cumprido aqui e não tem aonde ficar? Será que nós estamos entendendo que aquele ambiente que Deus nos deu é um ambiente de abençoar aquelas pessoas, de acolher? Será que nós temos essa convicção, essa ciência de que o ambiente, de que tudo que nós possuímos, de que tudo que Deus nos dá, mas a casa não é minha, é alugada, mas Deus está dando as condições de manter o aluguel. Ou seja, continua sendo providência de Deus. Será que nós temos consciência de que tudo o que Ele nos dá não é nosso, mas tudo é e deve ser para a glória da sua obra, para a glória do seu nome? Será que nós temos convicção de que o transporte que nós possuímos, o carro, serve para a obra? Ele nos deu para uso pessoal, sim, para o conforto da família, sim, mas acima de tudo Ele nos deu para fazermos uso da sua obra. Vamos ter um evangelismo, mas não temos carro suficiente. Alguém tem disponibilidade? Será que nós estamos entendendo que o transporte que Ele nos deu, a prioridade é anunciar a sua palavra? Será que nós temos o entendimento e a convicção de que o conhecimento que Ele nos deu deve ser passado à frente, deve ser compartilhado? Mordomia não se trata somente de recursos financeiros. Deus nos colocou aqui com a responsabilidade e o domínio de dominar sobre tudo e sobre todos. Temos esse dever e essa obrigação, a responsabilidade para com o próximo. Devemos entender que tudo aquilo que nós temos, que nós possuímos, seja financeiro, seja intelectual, seja cognitivo, serve unicamente para o nosso conforto, mas não somente para o nosso conforto, mas serve principalmente para o crescimento da obra do Senhor. Porque se Ele não tivesse uso naquilo, se Ele não necessitasse que se Ele não precisasse que a gente tivesse aquele conhecimento, Ele não nos daria. Ele não permitiria que nós tivéssemos um conhecimento que não viesse a ser utilizado
para o crescimento da sua obra. Ah, mas o conhecimento que eu tenho é só sobre fazer bolo. Então, glória a Deus, vou fazer bolo para abençoar a obra do Senhor. Ah, mas o conhecimento que eu tenho é a respeito de outras doutrinas, é a respeito de outras religiões. Então, glória a Deus, porque eu serei usado para falar com pessoas de outras doutrinas, de outras religiões, entendendo a forma que eles pensam, para assim atribuir, para encaixar o Evangelho, a mensagem de Cristo. Paulo vai dizer que ele se fez louco para ganhar os loucos. Ele se fez como sem lei, estando debaixo da lei de Cristo. Mas ele se fez sem lei para ganhar aqueles que se diziam sem lei, que não estavam debaixo de lei alguma. Paulo se fez de judeu para ganhar os judeus. E se fez esqueci a palavra, mas ele se fez daqueles irmãos que não eram judeus, os gentios. Ele se fez de gentio para ganhar os gentios também. Esse é o ponto de mordomia. Esse é o ponto da responsabilidade do domínio que Deus dá ao homem. Segundo ponto, Deus dá ao homem representação. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Logo, o homem é o representante de Deus aqui na terra. E como representante, as minhas ações devem condizer com quem Deus é. Já que as pessoas irão olhar para mim e ver a Deus. Elas devem olhar para mim, para o meu comportamento, para as minhas ações e reconhecer Deus em cada detalhe. Quando o arauto chegava a uma cidade, ele ia com uma ordem, com uma carta. E todos daquela cidade, inclusive os representantes daquela cidade, eles paravam e ouviam tudo aquilo que o arauto estava a anunciar. Eles respeitavam o arauto da mesma forma que respeitariam o próprio rei. Em alguns casos, no nível imperial, quando o imperador enviava o seu mensageiro, os próprios reis tinham que se curvar para ouvir a mensagem que aquele mensageiro estava trazendo. Por quê? Porque aquele mensageiro não era somente um mensageiro qualquer, mas ao ser o mensageiro do rei e a trazer uma palavra do rei, ele carregava consigo a autoridade do rei ou do imperador que o havia enviado. Então todos aqueles à sua volta se dirigiam a ele, reconhecendo que estavam diante de uma autoridade real ou de uma autoridade imperial. Tratavam aquele homem da mesma forma que deveriam tratar ao rei e ao imperador. E nós, que possuímos a palavra de Deus e a sua autoridade, o Espírito de Deus, meus irmãos, está gravado em cada um de nós. 24 horas por dia. Esse Espírito, ele nos adverte, nos sela, como um sinal de que pertencemos a Deus. As pessoas devem olhar para nós e reconhecer que nós somos propriedade particular de Deus. Esse Espírito em nós, ele deve apontar para as pessoas, deve mostrar para as pessoas que nós somos pessoas que pertencem a Deus. Com isso, nós devemos andar cuidadosamente, cientes de que as pessoas irão nos olhar, nos analisar, nossas ações e os nossos comportamentos. Irão atribuir as nossas ações a Deus. Elas vão olhar e vão dizer se querem ou não ser cristãos devido ao meu e ao seu comportamento. Muitos olham e dizem, Deus me livre, prefiro não ser cristão do que estar na igreja e ser igual fulano. Por quê? Não dá um bom comportamento. Já outros dizem, se um dia eu for casa de Deus e me converter, quero ser igual fulano, que dá um bom testemunho. A Bíblia vai dizer que nós somos rodeados por grande nuvem de testemunho. As pessoas olham para nós e elas olham para as nossas ações e o nosso comportamento e não atribuem unicamente ao nosso ser, mas ela atribui à igreja. Quando a igreja perseguia e matava, quando matava os bruxos, as bruxas, quando perseguiam as pessoas, eles atribuíam não somente
a pessoa em si que dava ordem, mas atribuía à própria igreja em si. Até hoje as pessoas olham e dizem, eu não quero ser cristão, porque essa religião matou milhares. Ou seja, as ações de pessoas que estavam no poder, estavam possuindo, em posse de determinada posição e determinada autoridade na casa do Senhor, na casa onde Deus instituiu para ser adorado, essas pessoas, sendo guiadas pelos seus desejos e pelos seus impulsos carnais, não tendo sido convertidas verdadeiramente, causaram massacre, causaram um grande derramamento de sangue, que até hoje as pessoas não atribuem unicamente a elas, mas atribuem à igreja. A nossa história é uma história triste, é uma história sangrenta, sanguinária. E isso não é atribuído a pessoas específicas, mas ainda hoje é atribuído a nós. Ainda hoje as pessoas olham para os cristãos e não enxergam a nós como o nosso exemplo e o nosso caráter que nós damos, mas enxergam como a história que nós já carregamos de séculos atrás. Então devemos ter um comportamento ideal e condizente com um comportamento cristão. Porque agora não é somente dar testemunho, nós precisamos dar testemunho ao nível que o testemunho dado anteriormente seja esquecido, seja reconfigurado. Da mesma forma que Cristo, quando foi para a cruz, que era um símbolo de maldição, ele mudou a perspectiva e a visão de cruz, porque hoje nós olhamos para a cruz não como um ato e um sinal de condenação, mas como um sinal de redenção. Cristo, quando chegou à cruz, mudou o seu significado. Da mesma forma nós, quando chegamos a um ambiente, por mais banal que seja aquele ambiente, o nosso comportamento, as nossas ações, o nosso testemunho devem mudar a influência que aquele ambiente tem. Deve mudar todo o reconhecimento que as pessoas dão àquele ambiente. Se nós chegamos a um bairro, que se diz um bairro forte, em tráfico, a nossa presença, as nossas ações, as nossas orações, elas devem ser fortes e constantes, a nível de que aquele bairro não seja mais conhecido pela sua violência, mas que as pessoas sejam transformadas pela palavra de Deus, pelas ações, e pelo nosso caráter, pelo exemplo que nós damos de um caráter cristão, para que aquele bairro venha passar a ter um novo reconhecimento da visão das pessoas. As pessoas olhem para ele e vejam que aquele bairro agora é um bairro que foi arrancado, foi transformado pela palavra, pelo Espírito do Senhor, que nós amamos. Essa é a representação que nós devemos ter. É o peso de sermos a imagem e semelhança de Deus. Ainda sobre representação, vem a representação e a responsabilidade. Na mesma linha de raciocínio, como representante, nós temos a obrigação e o cuidado de fazer com que as pessoas alcancem a Deus. A Bíblia vai dizer que se eu não falo do Evangelho a alguém, quando assim sou acusado pelo Espírito, e aquela pessoa morre sem ter ouvido falar de Deus, a salvação ou a condenação daquela pessoa será atribuída a mim. Façamos a leitura do livro de Ezequiel, capítulo 33, do verso 7 ao verso 9. Ezequiel 33, do verso 7 ao verso 9. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciará da minha parte. Se eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu derramarei da tua mão. Mas quando tu tiveres
falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá, e morrerá na sua iniquidade, mas tu livrarás a tua alma. Ainda no Novo Testamento, lá em Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16, o apóstolo Paulo fala dessa responsabilidade. Verso 16: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim, se não anunciar o evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Essa é a importância, é o peso, é a responsabilidade que nós, como cristãos, como servos de Deus, temos, como aqueles que foram alcançados pela verdade, de falar, de corrigir, de anunciar as verdades de Cristo para as pessoas. Tanto no Velho como no Novo Testamento, a responsabilidade não muda. Quando o Espírito Santo nos incomoda a corrigir e apontar o erro de um irmão, se nós não fazemos para que ele se corrija diante de Deus, aquela pessoa, se ela continuar nos seus caminhos de iniquidade, o sangue dela recorrerá sobre nós. A responsabilidade que nós temos como conhecedores da palavra. A Bíblia vai dizer também: se de graça recebi, de graça devo dar. Então, não devemos cobrar coisa alguma por anunciar essas verdades. É uma obrigação nossa. Devemos nos sentir felizes quando nós falamos do Evangelho, quando nós somos usados para corrigir uma pessoa. Porque se assim não fazemos, estamos sendo condenados por nós mesmos. Porque se eu me recuso a fazer a obra pela qual Deus tem me direcionado a fazer, se eu me recuso a dar uma palavra que Deus tem me incomodado a dar, o peso vai cair sobre mim. O peso vai cair sobre mim. A responsabilidade da vida daquelas pessoas que não ouviram, que não se arrependeram por falta de uma exortação da parte de Deus que viria através de mim. O peso recairá sobre mim. Então, como eu posso cobrar para anunciar algo que está me livrando da minha culpa, que está livrando o sangue daquela pessoa de cair sobre mim? Em Atos, capítulo 20, do verso 26 ao 27, Paulo se declara limpo de todo o sangue de todas aquelas pessoas, porque ele não deixou de anunciar todo o conselho de Deus. Paulo anunciou todo o conselho de Deus. Tudo aquilo que o Espírito o havia incomodado a falar, ele falou. E por isso ele se declara limpo de todo o sangue, de todo o juízo que caísse sobre aquelas pessoas, porque ele estava com sua consciência limpa de que aquilo que ele deveria fazer, ele fez. Ele estava ciente de que a obra que ele deveria fazer naquela cidade, de que aquilo que ele deveria falar para aquelas pessoas, ele havia falado, de que a exortação ele havia feito. Então Paulo está limpo. Essa é a responsabilidade que nós temos como representantes de Deus aqui na terra. Como pessoas que ouviram, que foram alcançadas, como filhos, como servos, como mordomos, como arautos. Temos grande responsabilidade de anunciar aquilo que a nós nos foi anunciado. Quarto ponto. Agora não só sobre o homem ou sobre a criação, mas individualmente, mas sim sobre o homem e a criação juntos. O propósito deles, que é o homem e a criação, eles apontam para Cristo. Colossenses capítulo 1, verso 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra.
porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Tudo foi criado nele, por ele e para ele. E nós não somos diferentes. Fomos criados nele, por ele e para ele. Somos a sua herança. Somos aquilo que ele irá receber no dia do Senhor. Se nós somos a herança de Cristo, como anda o nosso comportamento, as nossas atitudes? Se nós somos aquilo que ele irá receber do Pai, será que estamos condizentes à altura, ao nível de uma herança? Será que nós estamos seguindo o caminho e as instruções que não só Deus, mas o próprio Cristo nos deu para que nós seguíssemos e viéssemos a estar prontos, preparados, para que no dia do Senhor Ele nos recebesse feliz por termos seguido as instruções e o caminho que Ele preparou para nós, por termos seguido o caminho, por termos seguido o exemplo que Ele mesmo veio à Terra dar e mostrar como deveria ser. A criação, ela não tem o ser humano como o centro. Desde o início, desde o primeiro dia, desde o primeiro ágio, tudo apontava e aponta para Ele. Tudo aponta para Ele. Todas as coisas apontam para Cristo. Ser, fazer e possuir é algo que nós humanos temos uma interpretação falha. Nós confundimos aquilo que nós somos a respeito do que nós fazemos e a respeito do que nós temos. Não irei entrar muito em detalhes, mas nós veremos isso no próximo sermão. Mas a criação, ela existe para mostrar o que Deus faz. E o homem, ele existe para revelar quem Deus é. Se nós existirmos para revelar quem Deus é, então nós devemos ser quem Cristo, como Deus, foi. Ele é. Devemos seguir os seus exemplos. E com isso, nós iremos fazer aquilo que Ele fez. E tanto faz aquilo que nós iremos possuir, pois teremos a ciência e a convicção de que é para glorificar o seu nome. As pessoas tendem a confundir. Fulano é rico. Não. Fulano possui determinada riqueza. Possui determinados bens. Fulano faz isso. Fulano, vou ser mais específico. Vou usar um exemplo aqui. Eu trabalho em uma empresa de pneus. Vamos dizer que eu sou borracheiro. Assim são como as pessoas dizem. Eu sou borracheiro. Só que isso não é algo que eu sou. É algo que eu estou fazendo. É algo que eu estou executando. E aquilo que eu faço não deve dizer ou apontar para aquilo que eu sou. Porque eu posso ser um borracheiro e ao mesmo tempo ser servo de Deus. Ao mesmo tempo eu posso ser um borracheiro e não ser servo de Deus. Porque a área de borracharia é uma área de atuação. É uma área profissional ao qual eu estou executando naquele momento. Já o meu ser é algo que define, é algo definido pela minha essência. O meu ser deve ser um ser santo, um ser condizente com o caráter cristão, que não irá mudar independentemente daquilo que eu possua ou daquilo que eu faça. O meu ser não será mudado pela minha profissão ou pela posse, pelos meus bens que eu tenho em posse.
Nós existimos para revelar quem Deus é. Meus irmãos, nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Fomos feitos para sermos o exemplo desse Deus aqui na terra. Para que as pessoas olhem para nós e enxerguem. Para que elas não venham ser salvas e ser atraídas unicamente pelas obras do Senhor, pelo aquilo que Ele fez. Claro, elas devem olhar, sim, e devem ser atraídas pelo que Deus fez em nossas vidas. Mas isso não deve ser o ponto principal. Acima do que Deus faz, elas devem ser atraídas por quem Deus é. Elas devem ser atraídas pelo exemplo que nós damos sobre o caráter de Cristo. Elas devem ser atraídas pelo nosso exemplo. Elas serão atraídas pelo nosso exemplo. Elas verão se querem ou não serem cristãos, a depender da forma que eu digo, ou da forma que eu ajo. Elas decidirão a respeito se querem ou não estar naquele ambiente de igreja, a depender das minhas ações. É muito comum ouvir por aí pessoas dizendo que não querem entrar para a igreja porque conhecem exemplos de crentes que estão na igreja, mas que fora da igreja dão um mau exemplo, não executam, não exercem o caráter de Cristo. Então essas pessoas olham e veem que não houve transformação. Então elas dizem que, elas pensam que a igreja não traz transformação. Elas acham que a transformação é algo que deve vir delas. Mas quando elas veem quando elas conhecem quem nós éramos e quem nós nos tornamos depois que Cristo entrou em nossas vidas e nos mudou por completo, aí sim elas irão reconhecer o que Deus faz, e irão reconhecer quem Deus é, através das nossas ações, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, das nossas palavras. E para encerrar, meus irmãos, se nós fomos criados à imagem de Deus, nós devemos tê-lo como o exemplo a ser seguido. Devemos ter como o alvo, como a meta a ser alcançada. Portanto, conheçamos e prossigamos em conhecer a Cristo e em fazer-o conhecer. Amém?